Caros alunos, eu sou o professor Cleiton Santos e hoje nós vamos falar sobre estrutura condicional. Basicamente, existem dois tipos de estrutura condicional: a estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta. Vamos ver aí o que é a condicional simples. A estrutura condicional basicamente é a estrutura que permite uma tomada de decisão em um algoritmo seguindo ou mediante a análise lógica de uma determinada condição. Bem, o que é uma condição? A condição é uma comparação que possui somente dois valores possíveis, né? Esses valores são verdadeiro ou falso, ou seja, eu tenho um determinado, é como se eu estivesse caminhando uma determinada estrada, né? E essa estrada me permite dois caminhos: caminho para a direita e caminho para a esquerda, ou seja, eu tenho um caminho verdadeiro ou um caminho falso. Usando o Portugal, usando o ambiente de desenvolvimento que nós temos, utiliza essas palavras-chave: se, então, se não e fim se. Então, na estrutura simples, eu tenho o início do algoritmo, eu tenho uma determinada condição, ou seja, se a condição for verdadeira, então eu realizo um determinado comando e finalizo a minha condição se. Ou seja, se x for maior que 3, por exemplo, então eu vou realizar um determinado comando e finalizo esse meu comando. Finalizo o meu algoritmo. O comando ele só será executado se a condição ela for verdadeira. Bem, pode haver mais de um comando dentro da estrutura condicional, ou mais de um teste a ser realizado na condição. Então, vamos supor, eu quero utilizar lá um operador lógico, o E. Se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras, então eu vou executar o comando A, comando B e comando C. Finalizo minha condição C e finalizo meu algoritmo. Então, vamos supor que x seja maior que 10 e y seja igual a 5. Então, eu quero que essas duas condições sejam verdadeiras para que eu possa executar meus comandos A, B e C. Já na estrutura composta, ela ocorre quando se deseja que um outro comando seja executado quando o teste falhar. Então, aí eu inicio meu algoritmo. Se a condição for verdadeira, então eu executo o comando A. Se não, eu vou realizar o comando B. Então, eu tenho diversos comandos a serem realizados. No outro, eu só tinha apenas um comando. Agora, eu tenho dois comandos ou mais a serem realizados. Então, eu tenho aí o se. Vejam que aqui eu tenho o se e o então. Aqui eu tenho o se, o então e o se não. Então, isso já me mostra que eu tenho uma condição, uma estrutura condicional composta. Então, se a condição for verdadeira, então o comando A será executado. Caso ela seja falsa, apenas o comando B será executado. Além disso, eu tenho as condições, estruturas condicionais compostas aninhadas. Estruturas condicionais podem ser postas uma dentro da outra, de forma a garantir uma melhor maneira de executar os comandos, estruturas aninhadas, ou seja, eu inicio com se, então se a condição A for verdadeira, então eu devo também executar o se a condição B for verdadeira, então eu executo o comando 1. Se não, eu executo o comando 2. Então, vamos supor uma condição em que eu queira... Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, o trabalho, a nota final, esse exemplo, a nota final de um estudante, ela é calculada a partir de 3 notas atribuídas, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. A média das 3 notas mencionadas obedece aos seguintes pesos. Então,
trabalho de laboratório, peso 2, avaliação semestral, peso 3 e exame final, peso 5. Então, a ideia é que elaborar um algoritmo para que um programa receba 3 notas, calcule a média ponderada do aluno e classifique seu desempenho, ou seja, o conceito, de acordo com a tabela seguinte. Então, se eu tenho a média entre 8 e 10, o conceito é A, entre 7 e 8, o conceito é B, entre 6 e 7, o conceito é C, entre 5 e 6, o conceito é D, e entre 0 e 5, o conceito é E. Então, aqui eu tenho a declaração das minhas variáveis, então, o trabalho, a avaliação, o exame, a média, então, tudo isso são variáveis numéricas. Então, digita a nota do trabalho de laboratório, então, vou fazer a leitura do trabalho, digite a nota da avaliação semestral, eu leio aqui a nota da avaliação e digite a nota do exame final, então, eu tenho a nota do exame. A média, lembrando que a média é ponderada, 2 vezes a nota do trabalho, 3 vezes a nota da avaliação e 5 vezes o exame final. Então, se a média, veja só, se a média for maior ou igual a 8 e média for menor ou igual a 10, então eu escrevo obteve o conceito A. Se a média for entre 7 e 8, então obteve o conceito B. Se a média for maior ou igual a 6 e média for menor ou igual a 7, então obteve o conceito C. Se a média for maior ou igual a 5 e média for menor que 6, então obteve o conceito D. E se a média for maior que 0 e média menor que 5, menor ou igual a 5, então obteve o conceito E. Vamos para um outro exemplo aqui. Elabore o algoritmo de um programa que mostra um menu de opções a seguir, receba a opção do usuário e os dados necessários para cada operação. Então, menu de opções. Então, eu tenho aqui somar dois números e a opção 2, raiz quadrada de um número. Então, digite a opção desejada, como ficaria esse algoritmo. Então, eu tenho o número 1, o número 2, a soma, a raiz e a operação. Então, vou colocar aqui, escreva, menu de opções, 1, somar dois números e 2, raiz quadrada de um número. Então, digite a opção desejada. Então, eu vou ler a operação. Se a operação for igual a 1, então escreva, digite o valor dos dois números. Então, vou fazer a leitura de número 1 e número 2. Soma é igual a N1 mais N2, escreva a soma, então aquilo que está armazenado na variável soma. Então, finalizo o meu se. Se a operação for igual a 2, que é a raiz quadrada de um número, então eu vou digitar um número, leia N1, então raiz recebe a raiz quadrada do número 1. Então, escreva a raiz desse número é aquilo que está armazenado na variável raiz, que foi calculado aqui. Se a operação for diferente de 1 e a operação for diferente de 2, então eu vou escrever opção inválida. Então, faça um algoritmo que receba 3 números distintos e os exiba em ordem crescente. Então, eu tenho aqui N1, N2 e N3. Esse caso aqui eu quero mostrar que é semelhante ao exemplo que está nas condições alinhadas. Então, para esse exemplo que eu vou mostrar agora, se utiliza um exemplo clássico de condição alinhada. Então, eu quero calcular números em ordem crescente, ordem decrescente, utiliza-se condição alinhada. Então, aqui eu tenho número 1, número 2, número 3, escreva, digite 3 números aleatórios, então vou fazer a leitura de N1, N2 e N3. Então, se N1 for menor que N2 e N1 menor que N3, então, se N2 for menor que N3, então eu vou escrever N1, N2 e N3. Se não, eu vou escrever N1, N3 e N2. Então, finalizo o meu se. Então, agora eu quero o quê? Então, eu estou nessa ordem. Então, agora eu quero colocar o N2 como se fosse maior. Se N2 for menor, o N2 for menor, N2 for menor que N1 e N2 for menor que N3, então estou calculando que ele seja menor que N1 e menor que N3. Então, se N1 for menor que N3, escreva N2, N1 e N3. Então, a condição é o quê? Que N1 seja menor que N3. Se não, se o N1 for maior que N3, ou seja, o N2 ele é menor. Então, eu vou fazer o inverso aqui. Se, então, eu vou escrever isso. Se não, se ele for maior que o N3, então,
N2, N3 e N1. E aqui agora eu quero colocar o N3, testar o N3 sendo menor, N3 menor que N1 e N3 menor que N2. E agora eu tenho que verificar se N1 é menor que N2, então vai ficar N3, N1, N2 e depois N3, N2 e N1. Então, gente, essa é uma pequena aula sobre o assunto estrutura condicional. Na próxima aula nós falaremos sobre estruturas de repetição. Tenham todos bons estudos e fiquem na paz de Deus.